Toda honra e glória deve ser dada a Ti. Louvamos e glorificamos o Teu santo nome, Pai. Oh, maravilhoso Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, meu Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Deus. Toda honra e glória deve ser dada a Ti. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai. Transforme, meu Pai. Cura, meu Pai. Liberta, meu Pai. Muda a nossa forma de pensar. Muda a nossa mentalidade, meu Deus. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem forte para Jesus, palmas. Saúdo os irmãos na bendita paz do Senhor. Amém. Deus é bom. E em todo tempo. Gentileza, podemos tomar os nossos assentos. Agradecemos a Deus, agradecemos pela sua presença. Ele realmente nos ama. Ele realmente ama esta igreja. Ele é o Deus que quer nos ver a prosperar. Ele é o Deus que vem nos ensinar. Amém. A moderadora dizia: o que é que te faz adorar a Deus? Por que motivo você vem para a igreja? Por que motivo você adora a Deus? Amém. Por que motivo? Vemos para a igreja porque queremos ou esperamos que Deus faça alguma coisa por nós. Mas também é bem verdade que devemos perguntar a Deus: o que é que eu possa fazer para ti? Existe, Ele é soberano, mas você precisa estar disponível. Deus perguntou assim: a quem enviarei? Deus estava à procura de alguém para mandar para a sua missão. Isaías disse: envia-me a mim. Então nós continuamos no ano de grandes obras. Então, se vamos alcançar grandes obras, precisamos de um alicerce muito forte. Precisamos de um verdadeiro alicerce que não venha nos abalar. Amém? Porque se queremos obras grandes e não construirmos a nossa casa sobre uma rocha forte, a nossa casa vai desabar. Estamos a falar de foco. Quarta-feira falamos que nós precisamos ter um foco. É bom estar na presença de Deus. É bom sentir a presença de Deus. Aleluia. É bom viver a presença de Deus. Mas como nós vamos manter essa chama acesa? Aleluia. Nós precisamos manter, mas essa chama só é mantida quando nós temos o conhecimento, quando nós temos as bases. Senão seremos facilmente abalados. E essa igreja, graças a Deus, tem feito isso. A palavra que vem aqui, ou a palavra que sai deste altar, não é uma palavra para chocar, para ofender, mas é uma palavra, na verdade, para edificar a cada um de nós. Porque Deus quer trabalhar em nós. Porque Deus sabe que para tu atingires a maturidade, para tu alcançares as grandes obras, Deus sabe que para se manter o teu foco, você precisa da palavra. Aleluia. Ontem saímos para a evangelização, estávamos 4, com exceção dos irmãos que avisaram. Mas vimos que há toda a necessidade, irmãos, de termos essas bases. Não podemos andar vazios, porque senão a nossa vida vai ser a mesma de janeiro a dezembro. Começamos outra vez de janeiro a dezembro, porque nós não temos as bases. Precisamos ouvir a palavra, precisamos guardar esta palavra e precisamos praticar o quê? A palavra. Aleluia. Precisamos praticar o quê? A palavra, senão seremos derrotados. Hoje, vamos ler Filipenses
Se eu tiver que pregar sem a palavra, irmão, vou falar, e os irmãos depois vão perguntar, será que está na Bíblia ou não está? Na Bíblia. Eu prefiro, em vez de estar só a gritar, irmão, te prometer que a tua vida já não vai ser a mesma, dizer que a partir de amanhã tu vais receber dinheiro na tua conta. Então eu, na verdade, não estou aqui para te motivar, mas estamos aqui para trazer a verdade que vem a ti edificar. Aleluia. Porque senão vou estar a gritar, os irmãos vão ter que pagar para te motivar. Aleluia. Filipenses 1:28. Quem achou, diga amém. Filipenses 1:28. Se diz a palavra do Senhor. NTLH. Não tenhas medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles, de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Diga, eu serei vencedor. Diga, eu já sou vencedor. Porque é Deus quem me dá a vitória. Diga, é Deus que me dá a vitória. É Deus que me dá a vitória. Eu sou vencedor, porque é Deus que me dá a vitória. Amém? É Deus que dá a vitória a você. Aleluia. É Deus que dá a vitória a você. Mas como é que Deus vai dar essa vitória em você? Não fazendo nada, continuar da mesma maneira, andar nos mesmos caminhos, agir da mesma maneira. É dessa forma que Deus vai te dar a vitória? É dessa forma? Não. Hoje vamos continuar a colocar as bases e vamos falar do caráter de Deus. O nosso tema de hoje, vamos falar do caráter de Deus. E hoje vamos aprender o que é que o nosso caráter faz. Não é dia de ensino, mas todos os dias são de ensino. Amém? Porque hoje não vamos gritar, te motivar, que você vai sair daqui, vai aparecer alguém que vai te prometer, vai te dar um carro. Não. Vamos colocar as bases para que você alcance. Aleluia. Vamos falar do caráter de Deus. O que é o caráter? Amém? Já falamos do caráter. A característica que cada um tem. Características próprias de um indivíduo, de alguma coisa, de um animal. Aquilo que identifica a tua forma de agir, a tua forma de reagir. Por que é importante o caráter? Hoje vamos ver que muitas das vezes nós não alcançamos, e eu garanto que na sua, eu diria 100% daquilo que nós almejamos, não alcançamos porque não percebemos o que o caráter faz. Amém? Eclesiastes 10:10 diz assim: se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Amém? Deus está nos dizer assim, que quando você vai cortar um pau e não afia o machado, você vai trabalhar muito mais. Mas aquele que é o inteligente vai afiar bem e faz uns cortes, já está. Assim vai funcionar o nosso caráter. Porque nós nos esforçamos muito, mas falta o caráter. Esse caráter vai nos dar a inteligência para nós podermos alcançar as coisas. Amém? Existem princípios. Deus fez tudo à base de princípios. E esse princípio principal é o nosso caráter. A nossa forma de agir é que vem bloquear muita coisa. O nosso caráter é que vem fazer que com as coisas
as coisas não se concretizam. Amém? Não se vão concretizar quando nós não agimos segundo o caráter de quem? De Deus. O caráter do homem, a forma de agir do homem tem muito a ver com aquilo que Deus quer. O caráter atrai a lealdade. Um homem sem identidade própria, um cristão sem identidade própria, é um homem que a sociedade não confia, é um homem que Deus não confia, e é um homem que está sujeito a derrotas. Amém? A imposição própria da disciplina. Nós precisamos ter disciplina. Nós precisamos seguir a risco aquilo que Deus diz. E cada um de nós sabe o que é o caráter. Aleluia. Um homem sem caráter é abanado facilmente. Um homem sem caráter mata a sua visão. Estamos a falar de foco, estamos a falar de obras grandes. Quando você não tem caráter, quando você não tem uma personalidade, o caráter mata a nossa visão. Você vai perceber hoje que os projetos não avançam, que as coisas não avançam, porque você não tem caráter. Vamos falar do caráter de Deus ainda. Salmos. Salmos 15. Salmos 15. Assim diz a palavra do Senhor, 1 a 5. O Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no seu templo? Quem pode viver no teu monte santo? Só tem esse direito aquele que vive uma vida correta, que faz o que é certo e que é sincero e o verdadeiro no que diz. Ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito dos seus vizinhos. Amém? Ele despreza aqueles que o Senhor rejeita, mas trata com respeito que os temem. Ele cumpre o que promete mesmo com prejuízo próprio. Empresta sem cobrar juro e não aceita suborno para ser testemunha contra pessoas inocentes. Aquele que age assim estará sempre seguro. Deus está a dizer, é muito claro, amém? Ele está a dizer que a pessoa com essas características é uma pessoa sem caráter. Se você quer atingir grandes obras, você precisa ter o quê? Caráter. Ele diz assim, ele não fala mal dos outros, não prejudica os seus amigos e não espalha boatos a respeito de quem? De seus vizinhos. Caráter. Salmos 24, 3 e 4 diz: quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem tem o direito de subir ao monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos, nem faz promessas falsas. Amém? Uma palavra simples sobre o caráter. Aquele que não tem caráter é aquele fala uma coisa, faz outra coisa e promete outra coisa. E ali estamos a falar sempre de obras maiores. A falta de caráter faz com que nós não alcancemos. Você fala uma coisa,
faz outra coisa e promete outra coisa. Aleluia. Devemos viver, devemos andar, devemos ter o caráter de Deus. Nós às vezes nos perguntamos por que as coisas andam da forma que andam. Porque você nunca percebeu que o caráter é um grande bloqueio para as bênçãos de quem? De Deus. Precisamos trabalhar o nosso caráter. Falta de caráter é o quê? Quando você entra num lugar e as pessoas te olham com desprezo, há um problema de caráter ali. Quem está percebendo? Há quem te olha por inveja, mas há quem te olha verdadeiramente por desprezo. Quando você vê que as pessoas te olham com desprezo, precisa rever o teu caráter, irmão. Nós precisamos crescer como igreja. Nós precisamos avançar. Mas existem elementos que nós precisamos colocar para que possamos atingir o quê? Porque às vezes nós pensamos que como já adorei, como já pedi ao Senhor, o Senhor vai fazer. Mas agora, se o caráter não funciona, amém? Gênesis 1:26 diz assim: nós fomos feitos à imagem, agora fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Você nunca percebeu? Você não foi feito à altura de Deus, não foi feito com o corpo de Deus. Você foi feito com caráter e a semelhança. Deus tem corpo. Nós fomos feitos com o caráter de Deus. O homem sem caráter, uma pessoa sem caráter, é uma pessoa que as pessoas, ninguém vai ter consideração por ti. As pessoas vão limitar aquilo que vão falar quando você estiver presente. Porque quando você ouve algo, as mãos começam a arder para ir contar. Começa a sentir um calor, eu tenho que sair daqui para espalhar. Amém? O caráter de Deus que Ele transmitiu a nós e que nós não utilizamos, abre portas. Aleluia. Nas empresas, em todo lugar, você às vezes não percebe por que não consegue emprego, por que os negócios não avançam, ou por que você não é promovido. Porque uma das primeiras coisas que é vista é o caráter. Você perceba hoje, o caráter faz toda a diferença. Você, para se abrir em alguém, você precisa ver o caráter ou saber do caráter desta pessoa. Isto é que faz muita diferença na nossa vida. O caráter abre portas, o caráter promove. Amém? O caráter faz o quê? Te eleva. Fala caráter. Há um jovem no bairro Popular, ali acho que é Rua da Almada. Quem conhece bem o bairro Popular? Naquelas ruas há um jovem, isso já há muito tempo. Ele chamava o fofoqueiro da banda. Uma das vezes ele ia passando, 18, 19 horas. Ele vê o carro de um amigo estacionado. Ele vê, esse é o carro dele, peraí. Ele vê e vê a mulher de um outro amigo. Mas assim, bem juntinhos. Ele chegou e disse: chegou aí, vos apanhei. Aí, calma aí, irmão. Você está a sair com a mulher do outro. Estás a sair com a mulher do... não, por favor, não fala nada. Esse moço era conhecido fofoqueiro de onde? Do bairro. Uma história que aconteceu. Ele disse assim:
Epa, por favor, não fala. Casal, por favor, senão vamos ter problema. Você sabe que ele é mulher do amigo. Naquele tempo pegaram $100 e lhe entregaram. Ele foi. Mas ele é o fofoqueiro do bairro. Ele não dormiu. Ele disse: ei, uma novidade dessa não vou espalhar. Ei, não faz isso. Ele dormiu. Dia seguinte estava em casa da moça. Vim ter contigo. O que então? Já não te demos $100. Ele disse: não, chama aquele nosso camba que estava contigo ontem no carro. Ligou lá, o fulano está aqui de novo. Ele foi lá. Disse: como então? É o que? Ontem já falamos contigo. Não, eu não vou conseguir guardar isso. Como é que uma novidade dessa eu não vou espalhar onde? No bairro. Será, por favor, não faça isso, mano. Você sabe que isso vai nos prejudicar. Mas para estar calmado, pega mais $100. Ele foi. Desapareceu um dia, 2 dias. 2 dias depois, no terceiro dia apareceu. Chegou na moça: não, quer falar contigo. Ela disse: mas eu que então, meu Deus? Já não falamos. Não, chama aquele que estava contigo. Ele chamou. Ele foi e disse: é assim, eu não vou conseguir guardar isso. Disse: mas já falamos contigo. Ele disse: olha, é assim, eu estou a vir. Vocês não me viram ontem porque eu estava no Cazenga. Vim a pé. Não tinha dinheiro, não tenho mesmo dinheiro de táxi. Mas ele disse assim: aquilo já está aqui. Não é por causa de $200 que eu vou morrer. Devolveu o dinheiro e... ele disse: eu não vou morrer, aquilo já está aqui. Não, disse: não vou morrer. O caráter. Ele encontrou um casal sem caráter e ele também, alguém sem caráter. E na rua ninguém se abre. Se estiverem a conversar, quando ele chega, todo mundo desvia a conversa. E assim encontramos hoje. Que aqueles que escutam algo, a tendência sai já dali para... Ouvi um caso de alguém que foi no Panguila, encontrou a mulher de um amigo, pegou no carro, voltou, porque ele estava a tentar ligar para o amigo, não encontrava, não passava. Quando ele chegou em casa dele, disse: pô, estou a vir do Panguila, meu, estava a ligar para ti, estava a tua mulher no Panguila. Ele disse: minha mulher, como se minha mulher está aqui em casa? Viu alguém parecido com? Sai do Panguila. Já imaginou sair do Panguila até no Benfica, para depois encontrar a mulher do outro? Então nós encontramos pessoas que o objetivo é destruir e vão bloqueando o seu propósito, a sua bênção, porque nós não queremos andar segundo o caráter de Deus. O que é que a Bíblia diz? Em 1 Coríntios, diga: isto é para me edificar. Diga mesmo: isto é para me edificar. Não é para me ofender, mas é para... porque nós queremos mudanças. Nós queremos uma igreja que cresça. Nós queremos todo mundo abençoado aqui. Tem poucos carros aí fora. Amém? Mas precisamos trabalhar em nós. A igreja precisa ser ensinada de forma que nós possamos avançar, possamos crescer. Amém? 1 Coríntios 4. Por quê? Se você não trabalha no caráter, você começa a esquecer que Deus é que te dá o poder. Que Deus é aquele que providencia. Deus disse assim, 1 Coríntios 4:7. Ele pergunta: quem é que fez você superior aos outros? Deus está perguntando: mas quem é que fez você? Por que você se acha que é superior a quem? Aos outros. O que é que está te
fundir. É pesado, não? Vou dizer assim, quem é que fez você superior aos outros? Eu estou a ler NT, é legal. Quem é que fez você superior aos outros? Por acaso não foi Deus quem deu tudo o que você tem? Então por que você fica todo orgulhoso, como se o que você tem não fosse dado por Deus? Quem já leu esse texto antes? Quem já leu, igreja? Quem já leu esse texto, igreja? Levanta a mão. Quem já leu o texto? Amém? Quem já leu antes? Deus está a perguntar assim: quem é que fez você superior aos outros? Por que você acha que você está acima dos outros? Por acaso não foi Deus quem te deu? Quem lhe deu tudo o que você tem? Então por que é que você fica todo orgulhoso, querendo destruir a ti próprio, com teu mau caráter, que faz que as portas sejam bloqueadas na tua vida? Porque na minha empresa, em muitos lados onde eu vejo, às vezes estão à procura de alguém, e nós dissemos assim: ei, aquele não. Quem sabe disso? Às vezes alguém quer sugerir um emprego, diz assim: eu tenho um irmão, eu tenho um primo, mas ele vai dizer: não, aquele não dá, porque se ele chegar aqui vai destruir, vai criar um mau clima. Ele não vai edificar, mas virá destruir. É assim que muitos perdem emprego, é assim que muitos perdem oportunidades de negócios, e não só por causa da falta de caráter. Todo dirigente, Jesus quando saía, ele tinha um grupo, ele tinha 12, mas 3 iam sempre com, quase todas as vezes, havia momentos em que ele saía com quem? Não saía com todos. Então você precisa aprender hoje. Amém? Você precisa aprender, porque o teu futuro depende do teu caráter. Você tem dons. Os dons espirituais destroem. Os dons espirituais fazem o quê? Destroem. Porque você, quando tem os dons, esquece o caráter, os dons te destroem. São os dons que fazem o que você começa a andar mal, fica orgulhoso e você se perde. Por isso é que perguntamos: tinha dons, tinha unção, mas fez o que? Se perdeu. Então conhece a história de Sansão e José. Vão perceber que os dois, na verdade, foram escolhidos para um propósito, mas a diferença entre eles era o caráter. Amém? E nós já vimos que José morreu como um rei, e já vimos como é que as honras de um rei, e vimos como é que Sansão foi destruído. Nós vimos que José fugia das mulheres, Sansão corria para as mulheres. E vimos que a José foi dada uma visão, e a José lhe foi tirada quê? A Sansão lhe foi tirada o quê? A visão. Então, o caráter precisa ser protegido. Amém? Se você quer continuar a operar nos dons de Deus, proteja o seu. Proteja o seu. Deus é claro. E Ele fala muito, ainda no livro de Apocalipse. Quem está triste hoje? Estão tristes? Mas é para nos edificar, porque são sementes que nós precisamos levar em conta para que a sociedade passe a nos considerar, para que consigamos alcançar aquilo que nós sempre almejamos. Porque muitos perderam emprego, muitos perderam família, muitos perderam casamentos por causa da falta de quê? De caráter. Isso é uma realidade. Apocalipse 3, 15 e 16 diz assim:
Eu sei o que vocês têm feito. Eu sei, Deus sabe o que nós temos feito. Ele diz assim: sei que não são nem frios e nem quentes. Vocês não são frios nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Amém. Aleluia. Há uma outra versão boa. Diz assim: conheço as tuas obras. Deus está a dizer que Ele conhece as tuas. Deus diz assim: conheço as tuas obras. Sei que não és frio nem quente. Você não tem caráter. Deus diz: antes fosses frio ou quente. Quer dizer, seria melhor se fosses frio ou quente. Deus diz assim, 16: assim porque tu és morno. Quer dizer, você nem é quente nem é frio. Ninguém sabe quem é. É você. Ora é da igreja, ora não é da igreja. Ora é fofoqueiro, ora não é fofoqueiro. Ora é sério, ora já... Quer dizer, já ninguém te entende. Esse é mais quem? Não é assim? Mulheres, quem já apresentou alguém na família e a família veio e diz: esse é mais quem? Esse é mais? Porque se calhar já passaram, não sei. Esse saiu mais? Aonde? Porque eles estão a dizer que a filha não tem caráter. Não é? Porque não tem caráter. 16 diz: assim porque tu és morno e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Deus está a dizer que você, como não é quente e nem é frio, não tem personalidade, és morno. A Bíblia está a dizer que eu estou a ponto de vomitar. Deus está a dizer que quer te vomitar porque você não tem personalidade. Como você será elevado se não tem personalidade? Amém? Como você será elevado se não tem? Você não tem? Tens caráter? Irmão, tens caráter? Tens? Eu estou a lutar para melhorar também. Parabéns para ti que já tens caráter. Tens caráter? A pergunta é: com quem te associas que você não devia se associar, se você tem caráter? Com quem te associas que você não deveria, se você tem caráter? O que é que você faz no oculto que não deverias fazer? Porque o nosso caráter, na verdade, é aquilo que nós fizemos aonde? No oculto. Quando você tem caráter, você cai, mas tem a certeza absoluta que vai levantar. E se não conseguires, tu sabes que Deus está ali para te levantar. Por quê? Porque você tem caráter. E isso nós encontramos. Miqueias disse isso. Aleluia. Miqueias, ele disse isso. Nós precisamos de ter um caráter. Miqueias disse, já lemos isso, Miqueias 7:8, diz assim: não te alegres a meu respeito, inimiga minha. Quando eu cair, me levantarei. Quando eu estiver em trevas, o Senhor será a minha. Quem está lendo? Ninguém está acompanhando. O Senhor será a minha luz. Esses são segredos para nós prosperarmos. O segredo para prosperar não é chegares numa igreja que te dizem que a tua vida já não vai ser a mesma, que hoje você vai receber dinheiro, segunda-feira você vai encontrar dinheiro na tua conta. As bases é que fazem você fazer o quê? Prosperar. O quê? Caráter. Caráter é integridade. Na escola, quando falamos em números, o alfabeto são o quê? São Não é assim? O número é um quê?
O número é 1. Os sinais são o quê? São caráteres. Sabe por que são caráteres? Porque eles não mudam. Percebe agora por que chamamos os números de? Porque eles não fazem o quê? Não mudam. Estamos aprendendo? Porque eles não mudam. Santidade é ser um. Quando falamos é santo, ser santo é ser igual a um. Santidade. Seja um. De segunda a domingo você é um. Agora, das 6 às 18 és uma pessoa. Das 18 até meia-noite és outra. És outra. Caráter. Fala contigo, caráter. Diga caráter. A nossa vida é o peso das nossas palavras, igual ao nosso caráter. O caráter promove, eleva. O caráter atrai pessoas. Amém? Quando você tem um bom caráter, automaticamente as pessoas vão confiar em ti e as pessoas vão fazer o que? Te procurar. Amém? É como uma árvore. Temos bons frutos, não é? Os frutos nunca vêm até nós. Nós vamos fazer o quê? Vamos até essa árvore fazer o quê? Tirar, exatamente. Deus colocou o dom. Deus colocou a unção em ti. Falta o quê? Os frutos. Você precisa do caráter para que essas pessoas venham buscar esses frutos. Porque você tem os dons. Deus colocou em ti. Tem a unção de cura, de libertação, palavra de conhecimento. As pessoas gostariam que você colocasse a mão e orasse para eles. Mas essas pessoas não vão, porque sabem que depois de orar, você vai lhes dizer que a inflamação dela começou aqui e parou, não sei aonde, todo mundo vai saber. Então as pessoas se afastam, porque tem a unção, mas não tem o caráter. Tem a unção e não tem. Fala contigo, diga, eu preciso de caráter. Vou trabalhar no caráter. Por quê? Porque o caráter é muito mais importante que o poder. Por isso é que Deus disse, façamos o homem a nossa imagem. Primeiro vem o caráter, depois vem o poder. Amém? Caráter, diga caráter. O nosso caráter é testado todos os dias. Amém? O que é que vai testar o caráter de uma pessoa? O que é que vai testar o caráter de quem? De uma pessoa. O poder. Alguém não tem poder, lhe dá poder. Lhe dá poder. E ali você vai ver o verdadeiro caráter desta pessoa. O verdadeiro ele. Segunda, lhe dá dinheiro. Lhe dá o quê? Dinheiro. E você vai ver como essa pessoa começa a se comportar. Até o acesso ao sexo. Quando está aí disponível, a pessoa sem caráter, a qualquer momento faz o quê? Cai. Ele não foge. Estamos a falar de caráter. Você vê que todos os homens que falharam ao longo da história, falharam por causa ou poder, ou dinheiro, ou acesso a quê? Ao sexo. Não é assim? Vimos Davi, vimos muita gente, vimos Sansão. Falharam por causa. Lhes deram poder, lhes deram dinheiro. Amém? Estamos a perceber? Deus é bom.
Diga, é para me edificar. Deus fala muito conosco. E porque Ele nos ama, nós queremos ter uma igreja sólida. Amém? Queremos ter uma igreja com bases. Queremos ter estrutura. Nós queremos crescer. Se não tivermos essas bases, nós não vamos fazer o quê? Nós não vamos crescer. Vai comigo no livro de Eclesiastes. Vamos mesmo ler isso. No livro de Eclesiastes, Eclesiastes, quem já achou 9? A Bíblia diz assim, Eclesiastes 9:11. Passo a ler a palavra do Senhor. Diz assim: eu descobri mais outra coisa. Estou a ler a NTLH. Eu descobri mais outra coisa neste mundo. Nem sempre são os corredores mais velozes que ganham as corridas. Nem sempre são os soldados mais valentes que ganham as batalhas. Notei ainda que as pessoas mais sábias nem sempre têm o que comer e as mais inteligentes nem sempre ficam ricas. Notei também que as pessoas mais capazes nem sempre alcançam altas posições. Você é capaz, mas nem sempre alcança altas. Tudo depende da sorte da ocasião, mas ele continua. Pois ninguém sabe quando a hora da desgraça vai chegar. Como aves que caem de repente na armadilha ou como peixes apanhados na rede, nós também podemos cair na desgraça quando menos esperamos. Também podemos, mas o que é que vai manter para que isso não aconteça? É o nosso caráter. Por isso é que ele diz que nem sempre os mais inteligentes ficam ricos. Ele diz que nem sempre aquele que é mais rápido chega. Mas o que é que vai manter? Isso é muito forte. É o caráter. Como é que nós testamos o nosso caráter? Obviamente quando somos tentados. Quando somos tentados, como é que nós reagimos quando a tentação aparece? Sabes o quê? A tentação na vida do cristão, a tentação na vida de cada um de nós, não vai deixar de aparecer. Vai sempre aparecer para testar o teu caráter. A tentação vem para monitorar o teu caráter. A tentação vem sempre para observar o teu caráter. Diga, preserva o teu. Eu disse que sem caráter o poder vai te destruir. Sem caráter o poder vai fazer o quê? Te destruir. Sem caráter o poder vai quê? Na escola nós recebemos o diploma, nós aprendemos, mas não nos ensinam sobre o nosso caráter. É o que acontece. A escola bíblica é a mesma coisa. São muitos que passaram pela escola bíblica, mas não se tocou no seu caráter. Por isso é que você vê gente cheia de unção, cheia de dons, mas a vida está a ser destruída porque ela não está a ver o elemento mais importante que foi feito à semelhança de Deus, que é o nosso caráter. O nosso, estamos a falar disso porque queremos que cada um de nós possa crescer. Dizia eu que o caráter protege a nossa visão. O caráter deve ser um estilo de vida. Parece pequeno. Parece uma coisa pequena.
Mas quando a tentação vem, você sabe que não. Estou aí para o mau caminho, mas mesmo assim você se deixa levar. Você se deixa levar. Deixa que o caráter de Deus venha te fazer o quê? Venha fazer o quê? Te revestir. A falta de caráter, irmãos, bloqueia muita coisa nas nossas vidas. Nós às vezes nos perguntamos: por que eu estou assim? São coisas pequenas. Quando você não tem caráter, você só vai se perceber mais tarde que já aconteceu. Não te falaram porque você não tem caráter. Apareceu um negócio, como se diz, um biolo. Não te falaram porque senão você vai estragar o quê? O negócio, porque você não é de confiança. Amém? As pessoas preferem guardar do que falar a quem? A ti. Porque sabem que se você ouvir, vai logo correr para destruir uma comunidade, para destruir uma sociedade, para destruir uma família, para destruir o teu emprego ou o emprego dos outros. Por quê? Porque a falta de caráter. Você, porque não tem caráter, começa a matar a visão das pessoas, a visão da sociedade, a visão da família. Você deve proteger esse caráter para edificar a tua casa, para edificar a tua família, para edificar os teus negócios. Amém? Quem está a perceber? É duro. Tão tristes. Vamos ficar de pé.